Irmãos, boa noite. Gostaria de compartilhar com os irmãos em João, capítulo 4, versículo 46. A palavra de Deus diz assim: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos nessa reunião de oração esse texto sobre o tema comando superior. Muitas são as situações em que nós usamos a expressão só Deus, né? Um diagnóstico médico, um casamento em crise, um filho que se desvia, uma situação que sai fora do nosso controle. E esse texto, ele mostra um pouco assim desse cenário. Esse texto só aparece nesse Evangelho de João. Um homem que vem em busca de Jesus, e uma pessoa acostumada a dar ordens, porque era um centurião, né? Um oficial ali do rei, e esse homem, a impressão que a gente tem é que ele vem com um plano pronto, mas Jesus sugere um outro plano, tomando ele o comando da situação. E na verdade, quando nós dizemos só Deus, nós precisamos entregar o comando ao Senhor. Nós precisamos fazer jus à frase que nós estamos dizendo, né? Porque muitas vezes nós dizemos assim: olha, só Deus, mas nós continuamos apegados àquilo ali e não deixamos muitas vezes Deus agir. Então eu queria meditar com você nessa reunião de oração sobre esse tema, o comando superior. Quando é que esse comando superior, quando é que o comando de Deus se torna real nas nossas vidas, tomando como base esse texto da palavra de Deus? E a primeira resposta a essa pergunta é a seguinte: esse plano, esse comando, ele se torna superior, ele se torna um comando assim na mão de Deus, quando Deus não encontra em nós uma fé que precise de maiores provas, né? É interessante que aquele homem, ele recebe essa palavra, e diz o texto lá que ele recebe essa palavra e desce, né? E recebe essa palavra e parte, né? Vai lá para sua casa. E nós vemos assim muitas ilustrações de pessoas que reconheceram essa autoridade de Deus, reconheceram esse comando de Deus, né? Um dos exemplos, uma das histórias mais ilustrativas dessa verdade é a vida de Abraão. Abraão, ele recebe uma palavra de Deus: sai da tua terra, da tua parentela, quer dizer, uma mudança radical na vida dele, e ele recebe essa palavra e ele obedece, né, a essa palavra. Ele assume isso, né? Ele não tem mais perguntas, apesar dele saber do envolvimento daquilo ali.
ele vai em frente, né? Segundo outros detalhes a respeito dessa história aqui, esse homem ele caminhou 7 horas para ir ao encontro de Jesus, 7 horas para chegar ao encontro de Jesus, 7 horas depois para voltar, né? E receber ali a notícia, né? A notícia da cura do seu filho. E eu creio que Deus espera isso de nós. Deus espera de nós, por exemplo, que numa reunião de oração, quando nós chegamos para colocar nossa vida na presença de Deus, Ele quer que nós reconheçamos isso, que Ele está no comando, né? Quantas vezes nós chegamos à presença de Deus e nós chegamos assim com uma perspectiva assim muito difícil, né? Muito difícil. Quando nós vemos Abraão aqui recebendo essa palavra do Senhor, ele recebe também uma promessa. Ele diz assim, Deus disse para ele: de você eu farei uma grande nação. E olha, ele já é uma pessoa idosa, esposa estéril, né? E então as provas são muito contrárias, mas ele não pede maiores explicações, né? Ele também é uma pessoa que obedece. Eu creio assim que Deus quer encontrar em nós também esse tipo de fé, uma fé que não precisa de maiores provas, né? De maiores provas. Uma segunda evidência de que Deus está no comando é quando nós não nos embaraçamos com as ações de Deus, né? Quando não nos embaraçamos com as ações de Deus. Apesar da objeção de Jesus aqui no versículo 48, quando ele diz assim: olha, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis, né? De uma certa maneira, Jesus faz uma objeção aqui, dizendo que ele precisava daquele sinal para crer. Jesus conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, sabe quando nós estamos aquém da fé que ele gostaria que nós tivéssemos. Uma ilustração também da palavra de Deus, de uma pessoa, por exemplo, que se embaraçou com as ordens de Deus aí, né? Foi Naamã. 2 Reis capítulo 5, Naamã vai procurar o profeta do Senhor lá, o Eliseu. Eliseu nem o recebe, né? Eliseu pede que ele vá lá se mergulhar no rio, e ele seria curado por esse gesto, por esses 7 mergulhos que ele desce no rio. E Naamã, ele se embaraça todo com aquilo ali. Por quê? Porque ele começa a falar dos rios melhores do lugar que ele estava. Enfim, eu creio que também ali um pouquinho de poxa vida, né? O texto também diz que ele esperava que o profeta viesse recebê-lo, que o profeta tivesse lá um ritual de impor as mãos sobre o ferimento dele lá, e aquela coisa toda, né? Um cara que se embaraça e teve ali que contar com a intervenção de outras pessoas para que ele não perdesse aquela bênção, não perdesse o milagre. Então nós muitas vezes nos embaraçamos com as ações de Deus. Às vezes parece que nós vamos para o Senhor já com um plano montado e queremos que Deus se adapte ao nosso plano. E nós não entendemos essa questão do comando superior. Ele está no comando superior. Ele faz o que ele quiser, né? Ele é o dono da história, é o dono da situação. Se ele está no comando superior, é assim, né, que deve ser. Quando a gente olha os milagres de Jesus, os milagres da Bíblia, nós vemos que muitas vezes Deus pede muito pouco, né? Muito pouco para que aquele milagre realize. Ele pede às vezes alguma coisa muito simples, e pelo fato dele pedir alguma coisa muito simples, muitas vezes nós nos embaraçamos com a simplicidade do Senhor. Muitas vezes deixamos de receber a bênção do Senhor, né? E uma terceira evidência aqui de que o Senhor está no comando é quando nós percebemos que a ação de Deus vai além daquilo que nós pensamos,
né? Vai além daquilo que nós pensamos. O texto diz assim que aquele homem ele creu, né? E vai terminar o texto lá dizendo que ele creu e toda a sua casa. É interessante que ele recebe aquela palavra e quando é informado a ele que o seu filho vivia, ele fez questão de indagar a que hora isso tinha acontecido, né? E ele tinha marcado também, aqui no versículo 53, diz que ele tinha marcado precisamente a hora que o Senhor tinha dito isso a ele. Então aquele milagre acontece também porque esse homem ele tinha uma expectativa a respeito daquilo que o Senhor ia fazer, né? E quando chega no final desse versículo 53, diz ali que aquela cura, ela teve uma extensão maior, ela foi estendida ali a toda a sua família. Houve não só uma cura ali do físico daquela criança, mas também houve uma cura da alma, houve salvação ali naquela casa. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, irmãos, a gente vê uma palavra assim, Efésios capítulo 3, versículo 20, que diz o seguinte, que, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, né? O texto vai terminar, diz, a ele seja a glória, né? E é interessante, Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, né? Então isso aí também contribui para a evidência de que o Senhor está no comando. Então eu queria que nessa noite você guardasse isso no teu coração. Eu creio que uma oração que nós precisamos fazer é isso, é essa oração. Senhor, eu quero que o Senhor esteja no comando da minha vida, sabe, no comando das minhas necessidades, dos meus sonhos, dos meus objetivos. Então, se Deus estiver no comando, querido, sabe, a nossa fé não vai precisar de provas maiores, né? A nossa fé não vai se embaraçar com a maneira como Deus vai fazer as coisas, e a nossa fé também ela vai ter um alcance maior, porque Deus é dessa maneira. Deus é dessa maneira, ele vai além daquilo que nós pedimos. Nós temos que ter essa expectativa do Senhor. Não sei o que você nessa noite veio aqui buscar diante do Senhor, o que você precisa agora colocar diante do Senhor, nas mãos do Senhor, mas eu queria que você, mediante esse texto aqui, você reconhecesse esse comando superior do Senhor sobre a sua vida, né? E você recebesse hoje a dádiva, a bênção que Deus quer te dar, que Deus quer te presentear nesse momento. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós damos graças a Ti, Senhor, pela oportunidade que nós temos, ó Pai, de ler a Tua Palavra e de saber, ó Deus, que a Tua Palavra, ela foi escrita, ela foi deixada, ó Deus, aqui para nós, aqui nessa terra, para que nós tomássemos como referência para a nossa vida. Aliás, essa palavra nesse Evangelho, Deus, diz que os sinais que estão escritos aqui foram registrados para que nós crescêssemos, para que crendo tivéssemos vida no nome do Senhor. Então, Senhor, cada irmão, ó Deus, que tem reconhecido que precisa, como esse homem aqui, ir ao encontro do Senhor, ó Deus, que cada um de nós tenhamos a fé como esse homem teve, reconheçamos o comando soberano, poderoso, superior do Senhor, ó Deus, e que nós possamos receber a bênção que o Senhor tem para as nossas vidas, que nós, ó Deus, não precisemos de maiores provas, que nós não nos embaracemos e que nós tenhamos uma expectativa, Senhor, uma expectativa maior do Senhor, porque Tu és um Deus soberano, poderoso, ó Deus, um Deus que excede as nossas expectativas, ó Pai.
Então nos abençoe, fale ao nosso coração. Deus, recebe a nossa oração, trata conosco, Deus. Ó Pai, nos abençoa, é a nossa oração nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos.